Senhora presidente Flávia Bittar, nobres pares, público aqui presente ainda, obrigado pela presença, não é, para nos ouvir. A fala livre é o momento que a gente usa para quase que justificar o nosso trabalho, né, para a população. Em respeito a vocês que ficaram, eu deixei para falar do projeto que foi aprovado, e eu agradeço a todos os vereadores e vereadoras para que a gente possa pensar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, quando a proposta da depressão infanto-juvenil, ou pensar nesse assunto, eu pesquisei bastante um trabalho do professor Miguel Boratti. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente pensar junto. Como que os pais podem identificar nas crianças o caso de depressão? Primeiro, através da mudança no comportamento da criança, alterações na forma dela se relacionar com os próprios amigos e também com os pais. Queda no rendimento escolar, desenvolvimento de alguns medos e perda de interesses. Então, está escancarado, talvez, na nossa frente ali. A grande dificuldade é aceitar que é a depressão. Um outro ponto que eu gostaria de colocar também, normalmente os pais muito ocupados nesse tipo de comportamento costumam chamar a atenção dos filhos, porque causam preocupação. Então a gente está vivendo eu tenho um adolescente e um pré-adolescente em casa, e quando eu fiquei sabendo desse estudo, né, me trouxe uma maneira diferente de pensar. A gente sabe a resposta, mas talvez a gente não coloque em prática. Qual que é a sugestão para o executivo? É que na própria Secretaria de Educação se multiplique esse tipo de informação para a identificação dessas situações. Infelizmente, nos últimos tempos, abre aspas, a depressão aumentou em todas as faixas etárias, inclusive na infância. Além disso, tem sido dada mais atenção ao comportamento e às reações que as crianças apresentam no sentido de buscar a ajuda necessária para entender o que está acontecendo. Então, é necessário que a gente tenha um olhar diferente. Vivemos momentos diferentes, né, na educação, seja ela profissional, seja ela na nossa casa, e é uma oportunidade muito grande. Então, de novo, agradeço o voto positivo de todos. Eu quero falar um pouquinho também sobre a questão que está rondando a cidade. O Jornal de Vinhedo foi muito feliz no último final de semana. Ele comentou das licitações, não é? E dois pontos importantíssimos: a licitação do transporte, a licitação da iluminação pública, mas também tem a questão da licitação dos remédios da saúde. Então, o que eu quero trazer como proposta? O que eu já falei com a Secretaria de Saúde, as outras ainda não me retornaram, mas se desde abril, maio, já se identificou a falta do remédio, e a licitação já foi começada a trabalhar, e eu também, sendo muito justo aqui, existem fornecedores que estão trabalhando para que as licitações não funcionem, não é? Conversei bastante com o secretário da Saúde, e a gente tem que deixar claro que se o mercado precisa de uma licitação diferente, a gente vai ter que dar um salto a mais. Não é? Como eu tenho um professor que fala muito isso, que o sarrafo está mais exigente, está mais alto. Então a gente não pode se acomodar e falar, puxa, que pena, mandei a licitação e ela não funcionou. Não tem mais essa alternativa. Especificamente da questão do transporte, né, fui até pegar. Houve um problema porque não receberam a resposta, segundo a informação do Ministério Público, da licitação. Então a gente vai ter que fazer uma lição de casa diferente. Por que eu estou falando isso? Porque não é possível a gente aceitar a situação que a gente está vivendo na cidade. Quase que de cada 10 pessoas, quase que 8 reclamam da questão da saúde. E aí a gente pode buscar, e aqui, de novo, faço elogio, o Flávio, ele foi muito feliz hoje aqui falando, explicando as emendas impositivas do ano passado para a saúde, mas não é possível a gente aceitar um exame que demore tanto tempo. E aí eu fui fazer uma pesquisa, com os próprios dados da Secretaria de Saúde. No semestre passado, nas clínicas básicas, né, o atendimento, com dados da própria Prefeitura, a gente tem, em média, uma não cumprimento dos atendimentos de 30%. Vou repetir. Em média, por mês, de cada atendimento agendado, 30% não se cumpre. E aí eu falei para ele, falei, Flávio,
Você pode dar a resposta que for, você pode dar a justificativa que for, mas a população não tem culpa do sistema não funcionar. E aí o sistema não funcionar pode ser também, porque às vezes a população ela não avisa a consulta e falta na consulta. Óbvio que pode ser isso. Mas eu pergunto, o que está sendo feito para que isso seja diminuído? Para aumentar essa eficácia e eficiência, né? Lembrando, eficácia é acertar o alvo, a eficiência é melhorar esse tipo de atendimento. Para as especialidades, ele cai para 15%. Então, aqui já tem o primeiro ponto que a gente pode repensar. O próprio paciente, ele entende que uma especialidade mais crítica, ele toma uma ação diferente. O poder público tem que se antecipar a isso. Por quê? Porque a gente não pode achar normal, e aqui eu trouxe uma comparação, durante o quadrimestre primeiro e segundo do ano, foram cerca de 9 milhões de reais investidos na saúde, com a distribuição de medicamento, dos insumos, atenção básica, atenção de média e alta complexidade, também a vigilância sanitária. Então, se a gente fazer uma prospecção, é em torno de 12 milhões de reais que a gente gastou esse ano para a saúde, especificamente no serviço que eu coloquei. E aí algumas pessoas ficam bravas, né, e eu fui fazer um paralelo naquele requerimento, que foi muito bem solicitado pela vereadora Ana. Nos cargos de função de confiança para os servidores, a gente vai gastar em torno de 9 milhões e 300 mil reais. Se a gente colocar as gratificações, em torno de 18 milhões de reais. E aí sempre vem aquela discussão, e aí o meu embate de ideias. Não é possível a gente aceitar que se gaste tanto dinheiro em cargo comissionado e a saúde fique sem ser cumprida. Eu aceito a argumentação, alguns sempre falam assim, não, mas você nunca esteve lá no Poder Executivo? Não tive mesmo. Mas eu não posso me acomodar e achar que é normal gastar tanto com cargo de confiança e a gente ficar com a saúde à mercê de emendas impositivas. Que bom que essa casa, esse ano, ela aumentou esse dinheiro para a emenda impositiva. Só para a gente lembrar, do orçamento do ano que vem, em torno de 500 milhões, cerca de 1,2%, são emendas do próprio dinheiro do orçamento. E aqui faço um elogio público à senhorita Deise, que sempre nos ajuda, não é? Se eu falar errado, depois me retrata a semana que vem. Mas esse dinheiro é da própria prefeitura. A única diferença é que a gente está tentando visualizar uma demanda, e aí, para mim, está muito claro. Você tem uma demanda de fila de exame, você tem uma demanda de fila de consulta, e aí a decisão é política. A gente falou aqui, eu sou democrático, eu aceito a decisão política, mas decidir colocar a cargo de confiança também é político. No resumo que a gente recebe, são 15 secretários, mas precisa contar aí também a Sanebave, não é? Mas vamos considerar os 15 do valor que a gente tem. 44 diretores, 16 chefes de gabinete. E como é um conceito meu, eu não estou colocando aqui agora a questão das gratificações, porque eu acho que é justo a gratificação. Eu sou a favor de valorizar cada vez mais o funcionário. O que precisa deixar claro é uma decisão política manter os cargos de confiança, principalmente em secretarias que não trazem benefício para a população. E aí eu faço um desafio ao Poder Executivo. Posso ajudar também, sem nenhum constrangimento. Faço uma continha simples. Qual que é o custo de investimento com um cargo de confiança e qual que é o benefício desse cargo de confiança? A continha é simples. Se o benefício dividido pelo custo for maior que 1, é um investimento produtivo, é um planejamento que traz benefício para a cidade. Mas a partir do momento que a gente tem um investimento de um custo tão alto, com pouco benefício, aí a consequência acontece as práticas que a gente tem visto. Faltando os 38 segundos, no final de semana passado, Demir, por favor, você sabe que não pode falar, por gentileza. Não, tem 5, o quórum é 5. Demir, por favor. Então, ou o seu silêncio, né? Eu preciso continuar a sessão. Vamos lá. Obrigado, senhor Ademir. São 5 no mínimo. Nós estávamos em 5. Então, só retomando, vou tentar em 25 segundos, hein?
No final de semana retrasado, com aquela falha, infelizmente, da empresa que está prestando serviço na cidade, chamada Comgás, o bairro do Altos do Morumbi ficou recebendo água com terra durante 48 horas. E aí, que paralelo que eu faço? Se a gente não tiver, de novo, um planejamento bem feito, o resultado a gente já sabe qual é. Então, eu continuo nesse assunto da falta de água na próxima semana.